E você está feliz hoje? Olha, eu estou muito feliz, porque nós estamos começando com esse programa uma nova série dos programas Adoração em Família, estudando agora o livro Ciência do Bom Viver. Você já tem o livro? Você já tem o guia de estudos em suas mãos? Bem, se você já tem o livro, já tem o guia de estudos, bem-vindo! Vamos estudar, porque temos coisas maravilhosas para recordar, para recapitular. E para esta primeira lição, nós temos dois convidados. Nós temos aqui o pastor Frank Oliveira, que é líder do Ministério da Família da Igreja Adventista para a região nordeste do Brasil. Isso. E temos aqui o professor Marco Góes, que também é psicólogo e é líder do Ministério da Família para os estados da Bahia e do Sergipe. Obrigado por ter vocês aqui, vocês terem vindo, estarem com a gente. E nós começamos todo o programa Adoração em Família falando de uma coisa muito importante, que é o culto da família. Professor Marco, eu sei que você realizou o culto da família com seus filhos durante toda a vida deles, alguns já estão fora de casa. Você acha que compensou? Graças a Deus por ter realizado o culto da família. Alguns dias atrás estávamos revirando as caixas de uma mudança e encontramos os livros Das Belas Histórias da Bíblia que os meninos usaram quando criança. E nós, então, levamos esses livros para a igreja, conseguimos reunir toda a família. Isso mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos atrás, mais de 28 anos atrás. Então, hoje, olhando para os meus filhos grandes, já adultos, casados, eu vejo o quanto foi importante o culto da família. Aqueles minutos que nós passávamos ali meditando com Deus. Amém. Louvado seja Deus. Está aí. Você pode realizar isso na sua casa. Será uma bênção para você também. Nós vamos para a pergunta número 1. Pastor Frank, de que tipo de mães Jesus ouve as orações e atrai a si mesmo? Pastor, eu acredito, claro que Jesus está preocupado com todas as mães e atende todas, mas de uma forma bem especial, bem mais próxima, ele atende aquelas mães que estão preocupadas em educar seus filhos em harmonia com a palavra de Deus. Não é segundo eu acho, não é segundo a cultura, ou segundo a tradição, o que os pais, os avós... Ou segundo a sogra. Mas pode ser, mas segundo o que está em harmonia com a palavra de Deus. Aquela mãe que está interessada, que ora, que busca, que estuda, aquela mãe que quer salvar seus filhos, que quer educá-los bem, não só para este mundo, mas também para a eternidade. Amém. Esse aí ele está bem mais, ele dá uma atenção mais próxima. Professor Marco, qual era o segredo de Jesus para manter a serenidade e a saúde, mesmo vivendo uma rotina, nos dias de hoje, seria uma rotina louca, estafante? O que Jesus fazia? Pode parecer algo inovador, mas o que Jesus apresentou é algo que nos acompanha. Devemos nos retirar, devemos buscar este momento de convívio a sós com Deus, estarmos conectados com Deus para sair desse corre-corre da vida, dessa agitação da vida. E ele parece que gostava de ir sozinho em meio à natureza, né? A natureza era o local predileto de Deus, de Cristo, porque ele contemplava ali as belezas criadas e ele então mostrava para os que ali estavam convivendo com ele as riquezas da natureza, da presença de Deus. Amém. Pastor Frank, tem gente que acha que uma vida de sucesso vem de muito trabalho, mas às vezes quem trabalha demais perde a família e perde a saúde. Verdade. Então, em lugar de trabalhar sem parar, qual é o segredo do sucesso para uma vida cheia de realizações? Pastor, o cristão, ele precisa tirar tempo para estar em comunhão com Deus, em comunhão com a natureza, para meditar. Às vezes, hoje em dia, a gente tem uma vida tão cosmopolita, tão secularizada, voltada para o consumo imediato, né, que acaba... Shopping, shopping, restaurante. Então, a gente tem uma vida tão materialista, às vezes, que, de fato, os pais com os filhos, os casais que não têm filhos também precisam tirar tempo sozinho também com Deus para aquela vida de comunhão nas primeiras horas da manhã, especialmente. A gente precisa educar os filhos a gostarem da natureza. Isso. Agora, aí a gente precisa gostar. Se a gente não gostar, os filhos não vão gostar, né? Isso é muito importante. A pergunta número 4. Pode ser que tenha alguém assistindo o programa Adoração em Família, até pelo YouTube, que não esteja aí no pequeno grupo ou na igreja, esteja no YouTube assistindo, está lutando contra impulsos adúlteros, homossexuais, impulsos de ira, de violência extrema, de abuso. Que tipo de sentimento essa pessoa não deve esperar
quando está pedindo a Cristo libertação? Cristo quer libertar, mas tem um tipo de sentimento que eu não devo esperar. Que sentimento é esse? Há um componente na doença que é o componente de impedir o fluxo normal do pensamento. E a pessoa doente, a tendência natural dela é voltar-se para ela mesma. Como ela está doente, os sentimentos também serão sentimentos comprometidos. E raramente o doente terá uma percepção completa do poder de cura que há nele. Há sim do doente olhar para Jesus e colocar-se em pé. Compreender e aceitar que há um poder maior do que a doença, que é o poder de Deus na vida dele. Então ele não deve esperar que se sentir são, deve crer na palavra de Deus e crer no poder de libertação que Jesus tem. Os sentimentos, pastor Bonfim, eles são falhos. E às vezes uma vez doente, são sentimentos também que carregam um componente de doença. Então é como se fosse uma roda viva. Sim. O doente deve crer que há um poder de Deus e ele deve se erguer, mesmo estando em condição desfavorável. Pastor Frank, quem pecou muito e está vivendo assim com remorso, pressionado pelo remorso, que promessa de Cristo pode ajudar essa pessoa que pode estar assistindo a gente agora? Pastor, onde inundou o pecado, superabundou a graça. Então, a gente precisa ter convicção no coração de que Jesus perdoa. Ele perdoa, ele remove e ele é apaixonado pelo pecador. Ele ama o pecador. Então, por mais distante que o pecador vá, Jesus vai lá e quer salvá-lo. E se você der lugar, se você permitir, ele, sem sombra de dúvida, ele vai fazer isso. Você decide, você se entrega e ele, de fato, vai te perdoar quantas vezes for preciso. Tem até um verso em Provérbios que diz que o justo 7 vezes cai, mas 7 vezes se levanta. Porque o Senhor o levanta. E aí tem a história da mulher adúltera. A gente está indo para a pergunta número 6. E essa história, ela traz uma esperança para quem foi longe nos pecados sexuais. Essa mulher havia ido longe nos pecados sexuais. Então, que esperança essa história traz para a gente, professor Marco? A distância de longe no pecado é uma visão humana. O texto do Ciência do Bom Viver diz que Deus fez um milagre maior. E isso nos dá uma esperança maior do que a maior esperança que nós possamos ter. Ou seja, a olhos humanos, uma pessoa que se envolveu profundamente em pecados sexuais, seria quase impossível ela voltar e ter uma mente purificada. Mas o texto está falando de milagre. E se nós estamos conversando hoje com alguém que está nos assistindo, que está sentindo esta luta terrível na sua vida, pode pedir um milagre agora mesmo. E Deus pode dar milagre. Creio que o milagre acontecerá. Amém, amém. Agora, pastor Frank, por falar nisso, por que tipo de pecadores Jesus está trabalhando? Pastor, ele trabalha por todos os pecadores, agora de uma forma bem especial, bem mais com carinho. É por aquele que está contrito, aquele que se arrependeu, aquele que chora. Que reconhece que errou. Nada pode mover mais o coração de Deus do que um pecador arrependido, reconhecendo suas falhas diante do Pai, confessando e buscando o perdão e a salvação que há em Cristo. E assim era Davi, né? Davi nunca ocultou o seu pecado. Davi não escondeu o seu pecado. Eu sou pecador, mas Deus me limpa, cria em mim um coração puro. Né? Com certeza Deus ali ouviu aquela oração com bastante atenção e de fato respondeu, né? Agora, professor Marco, se tem alguma coisa que desanima para quem errou, é ver palavras, ver olhares de censura e ouvir palavras de acusação por parte de outras pessoas. Que esperança você encontrou na leitura desse livro para essas pessoas que hoje estão pressionadas pela acusação, olhares de censura? Há algum tempo eu escutei um amigo dizer que seu pai lhe dara um conselho. O conselho era o seguinte: meu filho, quando você mudar, tenha certeza que as pessoas não verão de imediato a mudança em você. A mudança acontecerá primeiro em você. Quando nós estamos falando de esperança, nós estamos falando de uma esperança de mudança interna, de uma mudança que Deus provoca internamente em você para que você se erga, para que você se coloque numa posição de positividade e aí sim, com o tempo, pode acontecer que algumas pessoas lhe critiquem, mas você terá a convicção e a certeza de que você está junto com Cristo e que Cristo provocou a mudança em você. Mais importante é o que Cristo pensa de mim do que o que as outras pessoas pensam de mim. Não foi bom nós estarmos juntos estudando esses temas
tão importantes que vão afetar a nossa vida em família. Foi bom estar com você e é por isso que a gente quer convidar você para estar de volta para a lição número 2 aqui no programa Adoração em Família. Um abraço e até lá.